O mal-estar na cultura, de Sigmund Freud. Capítulo 5. O trabalho psicanalítico nos mostrou que são precisamente essas frustrações da vida sexual o que os chamados neuróticos não toleram. Em seus sintomas, eles criam para si satisfações substitutivas, as quais, porém, produzem sofrimento por si mesmas ou se tornam fontes de sofrimento ao lhes causar dificuldades com o mundo circundante e com a sociedade. Este último fato é facilmente compreensível. O primeiro nos propõe um novo enigma. A cultura, porém, exige outros sacrifícios além do da satisfação sexual. Entendemos a dificuldade do desenvolvimento da cultura como uma dificuldade geral de desenvolvimento, e isso na medida em que atribuímos a inércia da libido à sua aversão em abandonar uma posição antiga por uma nova. Dizemos aproximadamente a mesma coisa quando derivamos a oposição entre a cultura e a sexualidade do fato de que o amor sexual é uma relação entre duas pessoas em que uma terceira apenas pode ser supérflua ou incômoda, enquanto a cultura repousa sobre relações entre um número maior de pessoas. No auge de uma relação amorosa, não resta nenhum interesse pelo mundo circundante. O casal de amantes basta a si mesmo e nem sequer precisa do filho comum para ser feliz. Em nenhum outro caso, Eros revela tão claramente o núcleo de seu ser, a intenção de fazer um a partir de vários, mas quando alcançou isso do modo que se tornou proverbial, com o enamoramento de duas pessoas, não quer ir além. Até o ponto em que chegamos, podemos imaginar muito bem uma comunidade aculturada formada por tais indivíduos duplos, que, saciados libidinalmente em si mesmos, estejam ligados uns aos outros através do laço da comunidade de trabalho e de interesses. Neste caso, a cultura não precisaria subtrair nenhuma energia à sexualidade, mas esse estado desejável não existe e nunca existiu. A realidade nos mostra que a cultura não se contenta com as ligações que até agora lhe foram concedidas, que também quer ligar os membros da comunidade libidinalmente entre si, e que, para tanto, se serve de todos os meios, favorece todos os caminhos para produzir fortes identificações entre eles, convocando grandes quantidades de libido de meta inibida para reforçar os laços comunitários através de relações de amizade. Para a realização desses propósitos, a restrição da vida sexual se torna inevitável. Ainda não compreendemos, porém, a necessidade que impele a cultura a tomar esse caminho e que fundamenta seu antagonismo à sexualidade. Deve-se tratar de um fator de perturbação que ainda não descobrimos. Uma das chamadas exigências ideais da sociedade aculturada pode nos indicar a pista. Ela diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É universalmente conhecida e com certeza anterior ao cristianismo, que a apresenta como sua mais soberba reivindicação, mas seguramente não muito antiga. Mesmo em épocas históricas, ainda era desconhecida do homem. Adotemos uma postura ingênua diante dela, como se a ouvíssemos pela primeira vez. Será impossível reprimir um sentimento de espanto e de estranheza. Por que deveríamos fazer isso? De que nos serviria? E, sobretudo, como conseguiríamos fazê-lo? Como nos seria possível? O meu amor é algo valioso para mim, que não devo desperdiçar sem prestar contas. Ele me impõe deveres que devo estar disposto a cumprir com sacrifício. Se eu amar uma pessoa, ela deve merecê-lo de algum modo. Não levo em conta o proveito que ela possa me trazer, nem o seu possível significado para mim na condição de objeto sexual. Essas duas espécies de relação não são consideradas no preceito do amor ao próximo.
Ela o merece se em aspectos importantes for tão parecida comigo que eu possa amar a mim mesmo nela. Ela o merece se for mais perfeita do que eu, de modo que eu possa amá-la como ideal de minha própria pessoa. Tenho de amá-la se for filho de meu amigo, pois a dor do amigo, quando algum sofrimento o atinge, também seria minha dor, e eu teria de partilhá-la. Mas quando a pessoa for uma estranha para mim e não puder me atrair com nenhum valor próprio, nem qualquer significação já adquirida para a minha vida afetiva, torna-se difícil amá-la. Eu cometeria, inclusive, uma injustiça se o fizesse, pois o meu amor é avaliado por todos os meus como preferência. Seria uma injustiça contra eles colocar um estranho no mesmo patamar. Mas se devo amá-la com aquele amor universal, apenas porque ela também é uma criatura desta terra, tal como o inseto, a minhoca, a cobra d'água, então lhe caberá, assim temo, uma quantia mínima de amor, a qual é impossível que seja tão grande quanto aquela que, conforme o juízo da razão, estou justificado a reservar para mim mesmo. Para que um preceito tão pomposo, se o seu cumprimento não pode ser recomendado como racional? Se observar com maior atenção, encontro ainda mais dificuldades. Esse estranho não é apenas geralmente indigno de amor. Tenho de confessar honestamente que ele tem mais direito à minha hostilidade, até a meu ódio. Ele não parece ter o mínimo amor por mim, não demonstra por mim a menor consideração. Caso lhe possa trazer algum proveito, não hesitará em me prejudicar, e ao fazê-lo também não se perguntará se o montante de seu proveito corresponde ao tamanho do dano que me provoca. Na realidade, ele não precisa sequer tirar algum proveito daí. Se apenas puder satisfazer algum prazer com isso, não se importará em zombar de mim, me ofender, me caluniar, me mostrar que tem poder sobre mim. E quanto mais seguro se sentir, quanto mais desamparado eu for, tanto mais devo esperar esse comportamento de sua parte em relação a mim. Caso se comporte de outro modo, caso, na condição de estranho, demonstrar consideração e respeito por mim, estarei disposto, de todo modo, a lhe retribuir de igual maneira, sem a necessidade daquele preceito. Se esse grandioso mandamento dissesse: amarás o teu próximo como o teu próximo te ama, eu não protestaria. Há um segundo mandamento que me parece ainda mais incompreensível, que desencadeia em mim uma resistência ainda mais forte. Ele diz: amarás os teus inimigos. Se pensar bem, não tenho razão para rejeitá-lo como sendo uma exigência ainda mais severa. No fundo, é a mesma coisa. Neste ponto, acredito ouvir a admoestação de uma voz respeitável. Justamente porque o teu próximo não é digno de amor e é antes teu inimigo, é que deves amá-lo como a ti mesmo. Então compreendo que é um caso semelhante ao do credo que absurdum. É bem possível que o meu próximo, quando exortado a me amar como a si mesmo, responda exatamente do mesmo modo que eu e me rechace pelas mesmas razões. Espero que não seja com o mesmo direito objetivo, mas ele também dirá isso. Todavia, há diferenças no comportamento das pessoas que a ética, sem levar em conta tudo aquilo que as condiciona, classifica como boas ou más. Enquanto essas diferenças inegáveis não forem eliminadas, a obediência elevada às exigências éticas significa um prejuízo aos propósitos culturais, na medida em que estabelece prêmios imediatos para a maldade. Neste ponto, não se pode deixar de lembrar um fato ocorrido no parlamento francês, quando se discutia a pena de morte. Um orador havia defendido apaixonadamente a sua abolição e colhido aplausos frenéticos, até que alguém na sala gritou: que os senhores assassinos deem o primeiro passo. A parcela de realidade por trás disso tudo, que se prefere recusar,
consiste no fato de que o ser humano não é uma criatura afável e carente de amor, que no máximo é capaz de se defender quando atacada, mas que ele pode contar com uma cota considerável de tendência agressiva no seu dote de impulsos. Por esse motivo, o próximo não é apenas um possível ajudante e um possível objeto sexual, mas também uma tentação para se satisfazer nele a agressão, explorar sua força de trabalho sem recompensá-lo, usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apropriar-se de seus bens, humilhá-lo, causar-lhe dor, torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. Quem, a partir de todas as experiências da vida e da história, terá coragem de contestar essa máxima? Em regra, essa cruel agressão espera por uma provocação ou se coloca a serviço de outro propósito, cuja meta também poderia ser alcançada por meios mais brandos. Em circunstâncias favoráveis, quando foram suprimidas as forças psíquicas contrárias que usualmente inibem tal agressão, ela também se expressa de modo espontâneo e revela o homem como uma besta selvagem, à qual é alheia a consideração pela própria espécie. Quem evocar a lembrança do horror das invasões dos bárbaros e dos hunos, dos chamados mongóis sob Gengis Khan e sob Tamerlão, a conquista de Jerusalém pelos piedosos cruzados, ou mesmo os horrores da última guerra mundial, terá de se curvar humildemente diante da realidade dessa concepção. A existência dessa inclinação agressiva que podemos perceber em nós mesmos e com razão supor nos outros é o fator que perturba nosso relacionamento com o próximo e força a cultura a dispêndios. Em consequência dessa hostilidade primária dos homens entre si, a sociedade aculturada está constantemente ameaçada pela ruína. O interesse da comunidade de trabalho não a manteria unida. As paixões determinadas por impulsos são mais fortes do que os interesses racionais. A cultura precisa fazer de tudo para impor limites aos impulsos agressivos do homem, para deter sua manifestação através de formações psíquicas reativas. Daí, portanto, o emprego de métodos que têm o propósito de estimular os homens a identificações e relacionamentos amorosos de meta inibida. Daí as limitações da vida sexual. E daí também o mandamento ideal que ordena amar o próximo como a ti mesmo, e que realmente se justifica pelo fato de nenhuma outra coisa se opor tanto à natureza humana original. Apesar de todos os seus esforços, esse empenho da cultura não obteve muitos resultados até agora. Ela espera impedir os excessos mais grosseiros da força bruta ao conferir a si mesmo o direito de praticar a violência contra os criminosos. Mas a lei não alcança as expressões mais cautelosas e sutis da agressão humana. Cada um de nós termina por desistir das expectativas que tinha na juventude em relação ao seu próximo, abandonando-as como ilusões, e pode fazer a experiência do quanto a vida lhe foi tornada difícil e dolorosa devido à malevolência dele. Ao mesmo tempo, seria uma injustiça censurar a cultura por querer excluir a luta e a competição das atividades humanas. Elas certamente são imprescindíveis, mas antagonismo não é necessariamente hostilidade, só que se abusa daquele como ocasião para esta. Os comunistas acreditam ter encontrado o caminho para a redenção do mal. O homem é inequivocamente bom, bem-intencionado em relação ao próximo, mas a instituição da propriedade privada corrompeu a sua natureza. A posse de bens privados dá poder ao indivíduo e assim a tentação de maltratar o próximo. Àquele que é excluído da posse não resta senão rebelar-se hostilmente contra o opressor. Caso a propriedade privada fosse abolida, todos os bens fossem tornados comuns e permitido a todos o seu usufruto, a malevolência e a hostilidade entre os homens desapareceriam. Visto que todas as necessidades estariam satisfeitas, ninguém teria motivo para ver no outro seu inimigo.
Todos se submeteriam de boa vontade ao trabalho necessário. Nada tenho a ver com a crítica econômica ao sistema comunista. Não posso averiguar se a abolição da propriedade privada é oportuna e vantajosa, mas posso reconhecer seu pressuposto psicológico como uma ilusão inconsciente. Com a supressão da propriedade privada, a agressividade humana é despojada de um de seus instrumentos certamente poderoso, mas certamente não o mais poderoso. Quanto às diferenças de poder e de influência, das quais a agressão abusa para os seus propósitos, nada se modifica, tampouco na essência de tais diferenças. A agressão não foi criada pela propriedade, reinou quase irrestrita nas épocas pré-históricas, quando a propriedade ainda era muito escassa. Já se apresenta no quarto das crianças, quando a propriedade ainda não abandonou a sua forma anal primitiva e constitui o substrato de todas as relações ternas e amorosas entre os seres humanos, com a única exceção, talvez, daquela de uma mãe com o seu filho homem. Eliminando-se o direito pessoal aos bens materiais, resta ainda o privilégio oriundo dos relacionamentos sexuais, que se tornará a fonte da mais intensa inveja e da mais violenta hostilidade entre os homens tornados iguais em todos os demais aspectos. Caso também se suprime esse privilégio por meio da completa liberação da vida sexual, eliminando assim a família, embrião da cultura, é impossível prever quais os novos caminhos que o desenvolvimento cultural poderá trilhar. Uma coisa, porém, se pode esperar, que esse traço indestrutível da natureza humana também o acompanhará para onde for. Evidentemente, não é fácil para os seres humanos renunciar à satisfação dessa sua tendência agressiva. Eles não se sentem bem ao fazê-lo. Não é de se menosprezar a vantagem de um círculo cultural mais restrito, que oferece ao impulso um escape na hostilização daqueles que se encontram fora dele. É sempre possível ligar uma quantidade maior de seres humanos no amor entre si, quando restam outros para as manifestações da agressão. Noutra ocasião, ocupei-me do fenômeno das comunidades vizinhas, e sob outros aspectos também muito próximas, que se atacam e zombam uma das outras. Espanhóis e portugueses, alemães do norte e do sul, ingleses, escoceses, etc. Dei-lhe o nome de narcisismo das pequenas diferenças, o que não contribui muito para a sua explicação. Nele se reconhece uma satisfação cômoda e relativamente inofensiva da tendência à agressão por meio da qual a união dos membros da comunidade é facilitada. Foi desse modo que o povo judeu, disperso por toda parte, prestou os mais louváveis serviços à cultura dos povos que o acolheram. Infelizmente, todas as carnificinas de judeus da Idade Média não bastaram para tornar essa época mais pacífica e mais segura para seus companheiros cristãos. Depois que o apóstolo Paulo fez do amor universal pela humanidade o fundamento de sua comunidade cristã, a extrema intolerância do cristianismo contra aqueles que permaneceram fora dessa comunidade foi uma consequência inevitável. Os romanos, que não tinham fundado sua comunidade nacional sobre o amor, desconheciam a intolerância religiosa, embora para eles a religião fosse um assunto de Estado e este estivesse impregnado de religião. Também não foi nenhum acaso incompreensível que o sonho de um domínio germânico mundial invocasse o complemento do antissemitismo, e se reconhece como compreensível que a tentativa de erigir na Rússia uma cultura nova e comunista encontre o seu apoio psicológico na perseguição aos burgueses. É apenas com preocupação que se pode perguntar o que os sovietes farão depois que tiverem exterminado seus burgueses. Se a cultura impõe sacrifícios tão grandes não apenas à sexualidade,
mas também a tendência agressiva do homem, entendemos melhor que se torna difícil para ele ser feliz no âmbito da cultura. As coisas eram de fato melhores para um homem primitivo, visto que ele não conhecia qualquer restrição a seus impulsos. Em compensação, a segurança de gozar essa felicidade por longo tempo era muito pequena. O homem aculturado trocou uma parcela de possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Não esqueçamos, porém, que na família primeva apenas o chefe gozava dessa liberdade de impulsos. Os demais viviam em opressão escrava. O contraste entre uma minoria que gozava das vantagens da cultura e uma maioria despojada dessas vantagens era, portanto, levado ao extremo nessa época primeva da cultura. Acerca dos povos primitivos que vivem hoje, sabemos, graças às mais cuidadosas observações, que de modo algum devemos invejar a liberdade de sua vida impulsional. Esta se encontra submetida a limitações de outro tipo, mas talvez de um rigor maior do que aquelas impostas a do homem aculturado moderno. Quando com razão objetamos ao nosso estado cultural atual o quão insatisfatoriamente ele preenche nossas demandas por uma organização da vida capaz de proporcionar felicidade, o quanto de sofrimento que possivelmente poderia ser evitado ele consente, quando com uma crítica implacável procuramos descobrir as raízes de sua imperfeição, fazemos uso certamente de nosso legítimo direito e não nos mostramos inimigos da cultura. É lícito esperar que gradativamente venhamos a impor essas mudanças à nossa cultura, mudanças que satisfaçam melhor as nossas necessidades e escapem a essa crítica, mas talvez também venhamos a nos familiarizar com a ideia de que há dificuldades ligadas à essência da cultura e que nenhuma tentativa de reforma será capaz de resolvê-la. Além das tarefas de restrição dos impulsos, para as quais estamos preparados, impõe-se a nós o perigo de um estado que se pode chamar de miséria psicológica da massa. Esse perigo ameaça, sobretudo, ali onde o laço social é produzido principalmente por meio da identificação dos membros entre si, enquanto as personalidades dotadas de espírito de liderança não alcançam aquela significação que lhes deveria caber na formação da massa. O atual estado cultural dos Estados Unidos ofereceria uma boa oportunidade para estudar esses temidos danos à cultura, mas resisto à tentação de realizar a crítica da cultura desse país. Não quero dar a impressão de que também queira me servir de métodos norte-americanos. Parabéns por chegar até aqui. A seguir, áudios do próximo capítulo.